E a entrevistada de hoje é Daniela Beraldo. Ela vai contar a experiência dela com as empresas anteriores e como é que a vida dela está mudando com a empresa no Divã. Então, vamos aproveitar a entrevista dela? Eu estava vendo aqui agora, né, a entrevista do Guilherme Rangel, por exemplo, né, que ele contou para mim que ele passou 9 anos batendo cabeça, entende? E aí ele, assim, e o que é que mudou na vida dele? No dia que eu encontrei com ele e falei para ele, você não tolera o óbvio. E ele, assim, aquilo foi para ele uma chave. Eu disse com um sentido. Qual era o sentido que eu falei para ele? Que ele tinha uma formação, ele tinha um conhecimento, que é o que você também tem do teu negócio, né? E ele estava fazendo outra coisa nada a ver. Olha como faz sentido com o que você tá vivendo, Totalmente. né? Que você tinha o teu conhecimento, tinha a tua expertise e você foi buscar um monte de outra coisa. Quanto tempo você perdeu buscando outras coisas? 10 anos, 10 anos, né? Por quê? Porque você ficou presa nos erros passados, não foi? com certeza. Nos medos, Você, nos medos, você não pensou em tudo de bom que você fez, só no ruim, né? só no ruim. É o que Exatamente. todo mundo faz no final. É o que estava acontecendo com esse empresário. Então, ele deixou a expertise dele. Esse cara era especialista em TI, formado na Alemanha, com doutorado na Alemanha. E aí ele estava fazendo um troço nada a ver. Eu falei assim: como assim, cara? Você não tolera o óbvio. Para mim, tinha a ver com aquilo que ele estava fora da expertise dele. Porque você não estuda 20 anos para um negócio que você não gosta, concorda? Com certeza. Entendeu? Absoluta certeza. E aí ele pegou isso, porque ele também tinha dificuldade de comunicação com os funcionários dele. Por falar em comunicação, aí você tinha também dificuldade de comunicação com seus funcionários? Como é que era a sua comunicação com ele? Eu era muito. A comunicação era muito forte, né? Então, eu não tinha. Não forte no sentido de ser boa, mas forte no sentido de ser incisivo demais. Então, eu ia como um trator, né? A gente chamava caterpillar. A gente ia como uma caterpillar em cima da mesa e falava, e as instruções não eram claras o suficiente para o que precisava ser. E era sempre com muita ignorância, muita arrogância, né? E isso, depois de muito tempo, eu fui perceber, poxa, isso depois de que o negócio tinha acabado, com certeza, né? Eu comecei a olhar para trás e falar, cara, para quê? Para quê? Né? Sem necessidade nenhuma. Eu podia ter dado uma instrução extremamente clara para o resultado acontecer sem precisar ser ignorante, grossa. Mas o que é que você acredita que te levava a ter esse tipo de comunicação? Como é que era a comunicação do seu pai com você? A minha produção do meu pai sempre foi muito humilde, né? Meu pai sempre foi muito humilde quando falava, mas já minha mãe já era diferente, né? Ela já era mais incisiva e hoje eu olho para trás e falo, nossa, Vitor é uma pessoa pior que minha mãe, incisivo, né? Mas a coitada minha mãe sempre foi muito boa assim mas ela sempre foi muito incisiva, com certeza. E eu achava que eu precisava ser, não hoje eu vejo que isso faz todo sentido esse negócio que a gente traz da família. Naquela Sim. época era automático, era meu piloto automático, mas Piloto de uma forma automático. mais A sua pior, né? comunicação estava vinculada ao seu piloto automático. Como assim, a sua interpretação de família, que quem era a pessoa forte na família? Minha mãe, com certeza. A mãe. O seu pai era humilde, fala, não, 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 esse negócio de ser humilde não dá certo, não. Então a gente tem que ser assim. Então você estava numa situação de poder. Hoje, por exemplo, eu vejo, minha mãe chega aqui e ela fala, nossa, isso aqui tá uma sujeira, pelo amor de Deus, eu não consigo ficar assim, vamos resolver isso agora. Eu fico olhando para ela e falo, nossa, e eu obedeço, né? Claro, eu obedeço quietinho. E naquela época, eu, com as pessoas com que trabalhava, colaboradora, eu não tinha o menor respeito com as pessoas. Eu me achava assim a pessoa que era, por eu ter muitos embarques, por eu ter muitos clientes e atendia contas grandes, eu achava que assim, eles não faziam mais do que obrigação em diminuir o frete que eu estava pedindo, por exemplo, ou fazer o que eu queria. Então eu era muito ignorante, né? Claro que minha mãe é uma linda, uma fofa. Até hoje a gente fala, ai, lá vem a Mandona, mas é tudo com muito amor, né? Eu vejo isso, o que ela mais Você, estava querendo fazer era o ensinamento, era o amor, a forma. no E seu hoje caso aí, você estava no poder. Você estava no poder e agora. e aí, quando você se torna uma pessoa muito poderosa, que eu me achava, né? Nem sei se eu era, mas eu achava que por essas razões, por eu ter muitos clientes fortes, de nomes grandes, e que depois, para você ver, foi tudo dilacerando, saindo pelas beiradas dos dedos, claro, por muitos erros, né, também, e eu perdi todos os meus clientes. Os bons clientes que eu tive no final, na hora de desfazer a empresa, eu vendi a conta para um funcionário. Tá rico, milionário no Brasil hoje. Falei com ele essa semana, eu tô em Dubai, não posso falar com você hoje. Ah, que rico esse Rui. Ele é um amigão meu e ele hoje está muito bem na área.
e ele ficou com a maioria dos meus clientes. Pois é. E é engraçado isso que você está contando, que assim que eu vi, eu fiz um podcast, gravei com uma pessoa aqui a semana passada, ele me contou uma história dessa. Como é que uma empresa ela pode acabar assim do dia para a noite? Não é do dia para a noite, que não foi do dia para a noite, mas como é que ela pode acabar por a questão da comunicação? Na verdade, Daniela, o que eu percebo aqui é que a comunicação ela é a chave de tudo, né? Então, assim, eu sou formada em comunicação com especialização em relações públicas. E eu tinha acreditado durante muitos anos que tem sido uma faculdade que eu não usava, que eu tinha feito e não usava. Olha só como é que a gente às vezes ignora o próprio conhecimento, né? E aí, com essa história de trabalhar com empresários, eu me dei conta, muito recentemente por falar nisso, que eu só uso isso o tempo todo. Que, na verdade, esse conhecimento, primeiro, ele foi fundamental, inclusive, para a minha carreira de psicóloga, porque Os pontos conectam. conectam e tudo se resume à comunicação. E o que é que o RP faz? Em relações públicas, ele trabalha a comunicação interna e a externa, né? E eu também, como empresária, também passei por essa crise da comunicação, né? Foi uma coisa muito difícil para mim, que me doía e eu reclamava muito disso. Eu reclamava demais disso, falava assim, meus funcionários não me entendem. E eu não entendia como é que uma pessoa formada em comunicação, especialista, não conseguia comunicar com os seus próprios funcionários. Eu dizia assim, eu falo A, eles entendem Z. E, na verdade, o meu sentimento não era nem que eles entendiam Z. Na verdade, é como se eu falasse uma língua que eles não entendiam. E nós falávamos línguas distintas. E, na realidade, depois de muito reclamar e ter o melhor mentor que eu tive para isso, que foi o meu segundo marido, né? Foi muito interessante porque ele enfiava o dedo na ferida e dizia, a culpa é sua. E eu ficava para morrer. Eu ficava louca, eu queria matá-lo. Isso aconteceu muito comigo. Meu marido também, ele sempre, o Edson muito calmo, né? Muito de, assim, tipo, só fala as palavras certas nas horas certas. Ele olhava pra mim e falava, sabe que você que tá errada, né? Uma calma do mundo, assim. Eu queria pegar e falar, Cláudio, que não sou eu. Claro que não sou eu. Ai, Claro, olha, a culpa é eu vou te dele. contar uma coisa engraçada, que é o que eu sempre falo para as pessoas, né? Que esse meu jeito de ser assim, agitada, né? E tá sempre em cima do ponto, porque eu nunca perco nada. Tá tudo eu tô ali, né? Aí, quando eu tava pra a Isabela nascer, faltava, eu tinha rompido a bolsa, e na verdade nem tinha percebido que a bolsa tinha rompido, mas não tava me sentindo bem, fui no médico, e eu liguei pro Edson, falei, olha, eu preciso ir pro hospital, não tô me sentindo bem. Aí o Edson já falou, nossa, Daniela, não vai nascer hoje, né? Você sabe, a gente veio assim, meio que conversando no carro, e eu liguei o dane-se, fechei o olho, fui dormindo até chegar no hospital, ele, não vai nascer hoje, imagina, não vai nascer hoje, não sei o que, não sei o que. Aí eu cheguei no hospital e eu tava tentando ter parto normal, né? Porque eu queria ir lá muitas horas no sorinho, né? Mas esse tempo que eu fiquei no sorinho, eu fiquei todo esse tempo no telefone instruindo o funcionário a fazer algo bem específico, que era o preenchimento de um BL para poder enviar para a Receita Federal, né? E eu fiquei no telefone, deitada na maca, tendo os médicos vindo, vendo minha pressão, fazendo os procedimentos, e eu no telefone. Aí todo mundo viu que ia dar parto normal, porque não estava dando certo, não estava dilatando, eu não estava relaxado o suficiente, né? Tudo bem, não deu parto normal. Aí quando era 10 para meia-noite, ou quase isso, eles falavam, vamos nascer esse bebê aí, porque não vai nascer no normal. E eu fui da maca até até a sala de parto, no telefone com o cliente, tentando explicar por que não foi feito o BL, porque eu não estava no escritório, tal, coisa assim. O Edson pegou o telefone da minha mão, arrancou assim, dá esse telefone aqui, você não vai mais falar com ninguém. Chega, o que você tinha que falar com o seu funcionário, se não deu certo, não vai dar certo. Aí eu falei, nossa, eu passei 8 horas tentando explicar para uma pessoa uma coisa, ela não estava entendendo o que eu estava querendo dizer, porque foi uma coisa de emergência, não sabia que eu ia para o hospital, e aquilo ficou para eu fazer, né? Eu não estava com o meu computador. E aí a gente vê que hoje eu penso que nesse mundo online que a gente vive hoje, né, depois da pandemia, tudo a gente fala por telefone com muita clareza, é tudo muito simples, parece que a gente aprendeu, né? E lá atrás era uma coisa tão simples, e hoje eu olho e falo, meu, era uma coisa tão simples de explicar, mas não Talvez aconteceu. você não tivesse naquele momento essa clareza, e foi exatamente isso que Exato, essa clareza não era claro nem para você, porque se fosse você teria comunicado de uma forma mais clara. com certeza. Então, o que é que aconteceu aqui no meu caso? Que eu ficava reclamando, dizia, a culpa é sua, você não é clara, você não é objetiva. E Objetiva, exato. exato. Eu ficava assim, mas como que eu não sou clara? E aí, o que é que eu fui perceber bem depois? Por que é que você não conseguia se comunicar e eu também não conseguia? E milhares de empresários que vão assistindo esse podcast podem aprender com a gente agora. Porque você começou o negócio e você foi ali, você não começou como dona da empresa, né? Você começou trabalhando numa empresa Eu durante. era funcionária, aí eu aprendi todo o processo durante 8 anos, aí eu falei, agora eu quero levar meu business, Exato. né? Olha só, 8 anos. Você aprendeu todo o processo durante 8 anos. Aí, quando você aprendeu, você queria que aquele funcionário que tinha que fazer o BL aprendesse toda a sua experiência de 8 anos em um telefonema.
verdade. Entendeu? Esse é o erro, entende? Esse é o erro. Não, e outra, eu acho que nós, como os empresários, a gente também tem que pensar assim: eu nunca posso deixar coisa difícil só para eu fazer. Eu preciso, não porque é difícil, ou porque tem responsabilidade, whatever. Não importa. Eu tenho que pegar coisa difícil e ensinar. Porque pode ser que um dia eu vou estar fazendo qualquer coisa fora do escritório, Está tendo um filho, né? ou está tendo um filho, como era o meu caso, real, e a pessoa que está ali, o que aconteceu? Perdemos o embarque, tivemos que fazer na semana seguinte, a minha mãe, eu cheguei em casa, obviamente, fui para casa, depois da alta médica e tal. Quem foi fazer o BL na semana seguinte? Você. Eu, o meu computador, e aí depois o Edson colocava uma cabeça e falava: eu não acredito que você não conseguiu ensinar. Eu falei: mas olha só, a pessoa também, não sei o quê. Daí ele falou: a culpa é sua. Da mesma maneira como você A pode mesma falar. coisa, pessoa, porque você não quis ensinar tudo, porque assim, o que é que É porque a gente quer centralizar, né? Centralizar na nossa não mão. sabe delegar? Estou escrevendo um livro sobre isso, sabia? Como Olha só, já porque, quero. então, porque as pessoas não sabem delegar, elas sabem delargar, elas E aí delargam. você, depois de uma situação dessa, você quer o quê? Ah, vou mandar esse fulano embora porque não sabe fazer. Na verdade, é uma pessoa ótima que poderia estar colaborando com você, e aí só porque você não soube passar a informação, né? A gente acaba criando tanta expectativa no nosso, eu sei, e aí você não sabe passar. Não sabe passar, porque uma Você coisa é sabe saber, ensinar. outra coisa é ser didático, né? E talvez É, também tem uma outra coisa aí também que é muito importante, que é o centralizar. Você quer que tudo. Não, eu sei fazer tudo, aí você se acaba. sim, mas Não dormindo, enxaqueca, o corpo adoece, porque você faz tudo. É mas uma empresa de uma pessoa só. exatamente, a história toda é essa, não saber delegar. O que é que, assim, o que é que eu aprendi depois? Que tinha uma única coisa que eu não podia passar para ninguém, que só eu podia fazer, que era administrar a minha empresa, Porque entende? você é dona, né? Você não pode. Exato. Aí, assim, você pode ser a melhor vendedora do mundo, mas você tem que ter vendedores, porque uma hora você pode não estar lá. E a empresa precisa continuar fluindo, né? Tem que vender todo dia. Todo negócio precisa vender todo dia, seja ele qual for. Então, se você concentrou a venda, eu sou a melhor vendedora do mundo, então só eu vou vender. No dia que você não puder vender, a empresa parou ali. A outra coisa é então, assim, o que é que só você sabe fazer no seu negócio? Então, essa é uma das questões de delegar. Mas nós vamos falar aqui, voltar para a comunicação, que é o que interessa aqui para a gente, né? Por que você não conseguiu ser didática? Porque não entendeu, como eu também não entendia, que essa jornada que você passou de 8 anos, foi você que passou a jornada, foi você que deu cada passo naquela jornada, conhece cada pedra no caminho. Aquele funcionário está fazendo aquele BL pela primeira vez, talvez, porque você estava passando por ele só porque você estava na maca para ter um filho, não você mesma faria, né? Então, imagina você lá tendo contração, passando por vários procedimentos que são Ai, totalmente tudo errado. invasivos. Quando a gente está tendo um filho, a gente perde autonomia sobre o nosso corpo vira um objeto manipulável, cada um chega, mete a mão aqui, mete a mão ali, né? Aí você vira um objeto manipulável, o seu corpo está a serviço do filho, não seu. Você não tem mais poder nem sobre o seu corpo, quando você está tendo um filho. E aí você não estava em condição nenhuma de ser didática naquele momento. Não, eu não estava fazendo nenhuma coisa nem outra. Eu não estava ali no meu momento com a minha filha para tentar me concentrar. Falei, esse é um parto normal, é o que eu gostaria que acontecesse. Nananã. E eu também não estava conseguindo fazer o meu negócio. Então, quer dizer, as duas, eu como o Edson fala, né? Eu perdi as duas coisas. O parto normal, não que hoje, para mim, o parto normal seja a coisa mais importante do mundo. Ter um filho, independente de como ele vem, se é adotado, se é normal, E se não é. importa, mas o Não parto importa. normal é É importante. importante, O importante é parto ter um filho. normal é mais Hoje, importante para a criança do que para a mãe. claro, hoje eu vejo dessa forma. Porém, eu não estava fazendo nenhuma das duas coisas. Aí hoje eu vejo, nossa, que diferença faz um pouco de conhecimento e maturidade, né? Sim, então é isso daí que a gente está falando, que naquela primeira empresa você passou 8 anos aprendendo, depois você saiu de patamar de funcionária para dona, e quando você sentou na cadeira da dona, você falou, agora eu posso. Ela tem o poder. Ando e desmando. Tô com a chave. Tô com a chave, agora eu sou a dona da porra toda. Não, por aí. Eu me vejo assim, eu era muito boa em vendas, eu realmente busquei e coloquei muitos bons clientes na minha carteira, clientes eu não posso falar nomes, mas clientes conhecidos internacionalmente no mundo inteiro. Eu me via muito bem nesse negócio, então eu falava, nossa, tal cliente é meu cliente, poxa, que coisa boa. E aí, com o passar dos anos, eu vejo que isso, e assim, o fato de vender e estar lá sempre oferecendo melhor frete, nunca perdendo a conta, que antes com clientes sem perder a conta. Tem cliente que entrou na minha empresa no dia 1 que eu abri, e no dia que eu precisei fechar, o cliente eu transferi para o meu funcionário, que era meu vendedor, e que também trouxe excelentes contas para a empresa também, né? Que está com ele até hoje. Então, qual é a diferença do Rui? Para mim, o Rui só ser um excelente administrador, com certeza. Sim. E ele tem lá também vários funcionários no Brasil inteiro. E por quê? Porque ele soube administrar. Ele não
colocou todas as emoções que ele tinha em volta dele no business. Ele soube fechar a porta e ficar. Mas hoje eu vejo isso com muita diferença. Eu não vejo isso mais hoje desta forma que eu via há 15 anos atrás, né? Eu vejo que com muita diferença. Tanto que agora que eu reiniciei, né, vamos dizer assim, esse business novamente, eu tô começando pela base de uma outra maneira, com medo também, com todas essas, mas com muito menos emoção do que antes. Porque antes eu já comecei com cliente, com contas, com não sei o quê. Hoje não. Eu tô começando realmente sem nada. Precisou Somente com recomeçar do conhecimento. zero, começar do zero, né? E por isso que eu trouxe você para falar sobre isso, que foi bem interessante. Foi, peraí, que o negócio tá caindo aqui. Pera, a luz aqui não tá querendo ficar em pé, menina. Peraí, cara, deixa eu ver se eu consigo enfiar esse trem aqui. Peraí. Ele soltou da base dele e não quer ficar, ele tem que ficar. Por isso que tem que editar, tá vendo que acontece esses acidentes, a luz cai, entendeu? Essas coisas. Então voltando, né? Então, assim, Daniela, eu quis até falar com você sobre esse assunto, que foi bem interessante, né? Que você passou 10 anos tentando outras coisas, buscando outros conhecimentos, estudando, fazendo curso, Imigramos, né? Viemos para outro migrou, país. foi para os Estados Unidos e tudo mais, começou uma vida nova, totalmente diferente, e de repente você começa a perceber que aí também você tem a oportunidade de voltar ao seu antigo conhecimento. E que isso não elimina todos os outros que você adquiriu, que você também pode continuar Mas eu ganhando digo dinheiro junto, de com certeza. várias fontes. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Mas que esse é um conhecimento muito bom e que você estava com medo de sequer olhar para ele. Então, eu me lembro que eu estava aí em Utah quando quando você trouxe essa questão, e trouxe muito medo, muito desconforto, né? E aí a pergunta: isso, o que é que isso significa? É para eu esquecer esse assunto? Não é para eu esquecer? Então, assim, quando a gente vê uma situação, precisa analisar todos os ângulos, né? Às vezes, não significa que você não vá fazer de novo. O que precisa ser feito é fazer diferente. Porque você colocou uma coisa bem interessante: as emoções. O Rui, que ficou com a sua antiga empresa, ele está gerindo a empresa com as emoções dele, tá? Ele não está gerindo sem emoções. Todos nós gerimos com emoções. Só que o que depende, o que muda esse jeito de administrar são justamente a qualidade das emoções. O que a gente aprendeu sobre poder em casa. Então, aí, no teu caso, você viu uma situação de poder onde a sua mãe era mais forte do que o seu pai. E você quis seguir esse modelo de ser mais forte do que qualquer outra pessoa na empresa. Aqui eu mando, porque na minha casa é a minha mãe que manda. Então, você vê como é que quando a gente entra nesse patamar de competição com os nossos parceiros, sejam eles amorosos ou sejam eles comerciais, Concordo plenamente. como é que a coisa, como é que é? Quando você entra em competição com as pessoas que trabalham, que você quer dizer assim: olha, fulano, você estudou, você é funcionário, você está aqui trabalhando comigo, mas eu sei mais que você e eu vou te provar isso. Era esse sentimento que hoje eu olho para trás e falo: esse foi um dos principais que eu achei que tinha muita gente boa trabalhando comigo. Você não Eram pessoas ótimas. Só que você achava que era melhor do que todas elas porque você era a dona. Arrogância estava aqui, assim, ó, batendo no teto. Pois é, isso acontece demais, Daniela. Esse é o maior desafio que eu enfrento aqui, é o empresário, ele entender que o problema da empresa dele é ele. Tem muitos aqui que eles riem na minha cara. Eu criei isso tudo, Clenice. Você acha que eu preciso de psicólogo para quê? Né? Já escutei lá, até no grupo que você participava, de onde eu te conheci, né? O cara, imagina, nunca acreditei em psicólogo. Você é a primeira psicóloga que eu tô parando para ouvir, porque todo mundo aqui tá dizendo que você é boa, então deixa eu parar para te escutar, né? Como é que seria a sua vida se você tivesse tido essa oportunidade de Não, encontrar? e eu demorei muito para procurar psicólogo. Eu fui procurar psicólogo já assim, já estava muito ruim, eu estava com uma saúde muito debilitada na época, e minha irmã do meu pé vai procurar um psicólogo, você precisa de um psicólogo, eu estava muito obesa, estava assim, 140, mais de 140 quilos, passando mal, tendo muito problema de refluxo à noite, já tinha vários problemas que estava assim, muito mal. Aí um dia minha irmã, a gente já estava, ficamos grávida no mesmo período, né? Aí ela foi no ginecologista dela, né, no médico dela, e trouxe um cartão, né? Falou: olha, esse aqui é uma psicóloga especialista em obeso, você tem que ligar para ela. Liga para ela, não custa, quem sabe? E minha irmã sempre assim no meu pé, né? Eu falei: quer saber? Eu vou ligar, vai. Aí eu comecei a fazer tratamento com a Shirley, eu não dirigia, eu tinha medo de dirigir. Você acha uma empresária que não dirigia? Eu era poderosa, mas não tinha coragem de encarar o trânsito na Pois é, eu não dirigia. Pois é, aí eu fui com
com ela que eu fui começando a... Fiquei muitos anos com ela, eu sentia medo de não continuar o tratamento com ela, porque ela me ajudou muito, muito mesmo, assim, foi excelente. E tanto que quando... Engraçado, né? Quando eu fechei a porta da empresa, vamos dizer assim, eu já não estava mais passando com ela, né? Aí eu mandei uma mensagem para ela, eu falei, Júlia, eu fechei a empresa. Ela falou assim, eu sabia que isso ia acontecer. Ela me deu esse feedback, que é óbvio, né? Uma coisa que ela já tinha percebido que isso ia acontecer. Depois, eu fui entender 2 anos atrás, né, quando a gente se conheceu, e eu precisava de mais, assim, não, eu preciso de estar na terapia. Independente de business, eu preciso estar na terapia. E esse reconhecimento é muito bom, é muito humilde. Mas o que eu acho assim mais interessante no teu caso aí é que você entender que essas emoções, que elas continuam, você vai continuar sendo você, é claro que você é domada agora por você mesma, porque ninguém doma ninguém. A gente é que se autodoma Dom a si mesmo, exatamente. a si mesmo, a partir do momento que você compreende isso, né? Que você compreende que os caminhos que você percorreu tá te levando para o adoecimento, para uma relação com você mesma doente, né? Estava obesa, estava mal em todos os sentidos. Então, hoje você está retomando o negócio com outra perspectiva, completamente diferente, né? Entendendo que as pessoas, tanto sejam os fornecedores quanto os seus clientes, as pessoas com quem você vem a trabalhar, você está começando praticamente do zero, né? Recomeçando. Mas é uma coisa interessante porque quem sabe o caminho consegue chegar mais rápido, né? É Então, verdade. Isso foi muito rápido, foi rápido assim. Aqui nos Estados Unidos é muito menos complexo que no Brasil, quando qualquer business, né? Eu vejo que é muito menos complexo. E no caso da logística, aqui você tem que seguir alguns passos diferentes do Brasil, que eu vou lá, simplesmente pago e espero chegar ao resultado, né? Eles não fazem uma análise de quem está abrindo a empresa de logística. Aqui eles analisam o teu business, quantos anos você está no business e o que você vai começar. Então, como eu sabia, eu já tinha lido a respeito do assunto, então a gente está começando do zero. No Brasil, eu comecei como freight forwarder. Eu já estava lá no topo da cadeia alimentar, tranquila. Eu comecei assim, tipo, tudo bem que eu era uma inexperiente de 8 anos, comecei no alto. Hoje, aqui, eu estou começando na base que é o transporte rodoviário. E eu acho isso incrível dos Estados Unidos, porque eles te obrigam a começar pelo mínimo para depois você chegar no mais alto, que é o freight forwarder. Então, eu falei para meu marido, vamos começar tranquilo, devagar, vamos entender o processo, para depois, se a gente quiser ir para o próximo passo, a gente vai, né? Claro, como você disse, com um pouquinho mais de conhecimento, talvez seja um pouco mais fácil de chegar lá. certeza, é porque só muda a língua, né? Só muda algumas leis locais, né? Mas a lógica e o princípio é o mesmo. Então você já domina. Então quem já conhece o caminho já sabe cortar, né? Cortar, parar de se desviar, porque na verdade não é cortar caminho. O que eu vejo que atrapalham muitos empresários é eles justamente querer ir pelos desvios. Você tem uma estrada larga pela frente, só que a estrada é larga e longa. E muita gente acha que se ela pegar um caminhozinho por aqui, outro por ali, ela vai cortar caminho e você sabe que E aqui nos Estados Unidos, esses cuts aqui não existe. Esse negócio de você, eu vou pegar um shortcut aqui, não existe. Daí ou você percorre o caminho, ou você tá fora, porque no Brasil é mais fácil, né? A gente tem os shortcuts, a gente tem os jeitinhos. Só que eu acho que não é mais fácil porque as pessoas se perdem Se perdem, exato. Hoje eu vejo as pessoas se que esse perdem jeitinho demais, se perdem só demais. serve para você se perder. Exatamente, é esse tipo de empresário que fica nesse jogo de querer cortar caminho, é o que eu chamo do quase lá, sabe? É quase lá. É o quase lá, porque ele tudo que Ele chega, mas não fica. Já é, percebeu? Ele chega lá, mas não fica no lugar. ele vê uma purpurina voando, ele, ai, agarra é ouro. A outra voa para cá, ele agarra é ouro. E isso faz com que, peraí, o negócio não quer ficar quieto aqui não, mas vai ficar. O que é que peraí, deixa eu tirar isso aqui. Daqui a pouco eu tiro esse trem aqui que não está funcionando. Então, assim, o que é que acontece com esse empresário que ele sai se desviando? É aquele que eu digo que ele tem uma vaca na lore, que ele tem que cuidar, botar na sombra, que ela dá muito leite. Em vez dele cuidar da vaca na lore dele, ele está dando milhos para a galinha, entende? É Então, a coisa da grama do vizinho ser mais verde, né? exatamente. Então, ele não foca naquilo que ele precisa focar. E aí, consequentemente, o negócio não anda. Ele tem aquela história da estrada larga, tá lá, mas ele está se desviando. Então, e é diferente quando você já está com a mente um pouco mais madura, né? Aí você olha assim, poxa, eu tenho minha fonte de renda A, mas eu posso ter uma segunda fonte de renda B. Isso não é um problema desde que você não se perca. Sim, claro, é isso que eu estou falando. Você pode, desde que você saiba administrar. Porque se não fosse assim, não teríamos empresários que têm milhões de negócios, né? Mas aí eles têm que ter uma gerência, tem que ter uma Saber holding, lidar, né? Saber lidar com todo esse saber crescimento. lidar com a diversidade, né? E de se orientar, né? Porque o que eu vejo é isso, que eles se distraem com Distrai.
Boa, muito boa palavra. A Distrai, gente se distrai muito. distrai com pequenas coisas e deixa aquilo que é principal de lado. E essa é incrível, a derrocada de grandes empresas, entendeu? Então, eu já tive aqui experiência com empresários, assim, multimilionários, bilionários, inclusive, que o negócio deles, assim, desce do dia para a noite porque eles estavam se distraindo. Ah, porque... Então, Aí desculpa, coloca a culpa nos problemas externos. Não, porque teve um problema ali, que o governo mudou, não sei o que mudou. Mas quando a gente vai olhar direitinho, tem a ver com a sua tomada de decisões que estão focadas nessas emoções, entendeu? Então, você falou dessa coisa das emoções, eu acho que isso, Daniela, é uma coisa importante para a gente passar essa mensagem aqui, porque os empresários acham que eles são racionais. E você acha que você era racional naquele momento? forma alguma, forma alguma. Eu descobri uma forma que era muito rentável, mas eu botei a minha emoção muito maior, ficou muito maior do que o próprio negócio que eu tinha que fazer. Então, ao contrário, a gente tem que falar, tudo bem, eu tenho que botar, fazer um equilíbrio aqui, porque eu não posso ser tão, como eu posso dizer, irracional e menos racional com coisas tão óbvias, né? E aonde eu caí foi justamente nesse negócio do excesso de sentimento, como o próprio orgulho, você acaba ficando muito vaidoso, né? Não vaidoso no momento, na boa, no bom sentido, mas aquele arrogante, sabe? Então, eu fiz todas essas coisas, eu fiz muito errado. Então, agora, como a gente está aqui, né? Já vai fazer 10 anos que a gente está aqui nos Estados Unidos, graças a Deus eu entendi que a língua é mais importante do que qualquer negócio. O seu primeiro negócio nos Estados Unidos tem que ser falar inglês. Isso aí eu concordo com você, Daniela, 100%, né? Porque é uma coisa que eu percebi, né? Atendendo essa comunidade brasileira, né? Que você sabe que passei desde 2020, né? Que eu atendo. 2020 eu comecei na comunidade lá, né? Já atendi estrangeiros, né? Mas É, brasileiro na fora do verdade, Brasil. eu atendo brasileiros fora do Brasil desde 2017, entendeu? Eu comecei a atender gente de fora, de Portugal, a Inglaterra, e 2018 eu comecei a atender gente daí, trabalhando nessa área aí de compra e venda de imóveis. Eu nem conhecia ainda o pessoal lá do grupo do Marcos, né? Mas eu já atendia gente que trabalhava nessa área, né? E o que eu percebi, né? O ano passado eu fiz um projeto de ensinar analfabetos a ler. Te contei, né? Contou, muito legal esse projeto, achei demais, assim. Muito legal. E foi muito interessante porque, assim, tudo que a gente faz na vida, a gente aprende muito. Eu aprendi muito, muito mais do que ensino. Então, a minha ideia era ensinar analfabetos a ler e eu aprendi demais com eles. E o que é que eu aprendi com eles? Eu fui para uma cidade do interior e o filtro que eu peguei para ir para aquela cidade, escolhi aquela cidade para fazer o projeto, é porque lá metade da população era analfabeta. E aí, o que é que aconteceu? Eu fiz lá todo o processo de fazer a propaganda e criar a estrutura para dar as aulas e tudo mais, e tinha uma quantidade de inscritos gigante. E quando começou o primeiro dia de aula, 10%, menos de 10% das pessoas que se inscreveram foram. E aquilo me chocou, porque tinha gente que tinha dito para mim que queria aprender para tirar a carteira de motorista, que estava perdendo oportunidades no mercado de trabalho porque não conseguia ler. Gente que falou para mim que tinha passado vergonha porque não sabia ler e quando foi receber O dedo, né? quando foi receber o registro de nascimento da filha, o rapaz no cartório verifica aí se está tudo certo. Ele ficou olhando, sem enxergar nada. Aí chegou um vizinho: Ih, esse cara não sabe ler, não. Eu passei a maior vergonha da vida, porque eu não sabia ler. E aí, assim, eu me choquei, porque no primeiro dia de aula apareceram menos de 10%. E durante o período inteiro que eu me propus a fazer o projeto, que foram 30 dias, que era o projeto de 40 horas, porque é incrível que o projeto funciona. Você pode Não, ensinar. eu acredito porque em inglês Eu da mesma maneira vivi, que funciona. eu vivi, eu fiz o projeto e sei que funciona. Teve gente que aprendeu em 30, pessoa que com 67 anos, com 3 ABC na cabeça, aprendeu. Então, para mim, não tem nenhuma outra prova melhor do que essa. Mas aquilo me chamava atenção. Eu encontrava com as pessoas na rua. Ah, o que houve que você não foi? Ah, é muito longe, a senhora botou a escola muito longe. Aí eu media a casa da pessoa de onde era a escola, dava 5 minutos andando. 5 minutos. Eles disseram que Você vê as desculpas, né? não iam. E aí um dia eu fui fazer uma análise sociológica do local, que eu tinha feito só análise numérica, metade da população não sabe ler. Aí eu fui fazer um estudo sociológico, e aí eu entendi. Eles têm um padrão muito alto, é uma cidade hoje muito turística, então todo mundo trabalha, quem não trabalha recebe o Bolsa Família, e com Bolsa Família consegue pagar aluguel, consegue isso, tem muito trabalho. Ou seja, eles têm condições financeiras. Então, aí eu
essa ficha caiu para mim de uma forma muito incrível, que assim, eles não precisam ler para ter o trabalho. Eles têm trabalho o ano todo. Eles têm bastante trabalho, eles têm uma vida Eles boa. têm uma condição. E aí a ficha do inglês caiu. Eu digo, aí eu entendi finalmente meus clientes brasileiros que moram 20 anos nos Estados Unidos não falam inglês. Eles não precisam falar inglês para trabalhar nos Estados Unidos. Eles têm o trabalho. Nem só trabalhar, é fazer dinheiro e fazer muito dinheiro, tá? Sim, mas aí você colocou uma chave que eu acho que isso é uma melhor informação desse podcast para todos. Você falou, eu entendi que aqui eu tenho que aprender a falar. E O primeiro business que nós temos que ter no exterior, em qualquer lugar que eu for morar, eu vou falar a língua de onde eu estou morando. Exatamente. Japão, Europa, não importa. Eu tenho que falar da Exatamente. Então, o que é que eu percebi? É exatamente isso. Nos brasileiros fora do Brasil, em qualquer lugar que eles estejam, eles conseguem trabalhar. Mas só aqueles que falam são dono do negócio. Então, vou deixar esse recadinho aqui. Só aqueles que falam a língua conseguem ser donos do negócio. Quem não fala... Exato. Porque, veja bem, eu vou te contar algumas experiências, né? Eu morava em Jacksonville e quer dizer, eu morei no sul da Flórida, depois nós mudamos para Jacksonville, que é um pouquinho mais para o norte. E ali eu comecei mais a envolver com a comunidade, e eu fui, como eu sempre gosto muito de cozinhar, né? Você sabe, eu fui trabalhar, eu comecei a oferecer comidas. Eu ficava em casa, não fazia nada, a gente tinha um carro só, nossa condição era diferente do que era hoje, a gente só tinha um carro, a gente precisava do carro para trabalhar. E aí eu falei, quer saber, eu vou usar a internet, isso foi em 2016. Comecei a oferecer lasanha, bolo, salgadinho para festa. Enfim, comecei a ficar conhecida, as pessoas brigavam e tal. Fiz muitos amigos, graças a Deus, são pessoas ótimas ali. E aí o dono do restaurante viu meus posts e falou, olha, a minha mãe vai se aposentar e a gente precisa de uma cozinheira. Eu falei, pô, minha oportunidade, né? Eu falei, só que eu não tenho carro, como que a gente pode fazer? Eu falei, não, a gente põe aqui que a gente conversa, não sei o quê. Eu fiquei com medo, né? Falei, poxa, eu vou trabalhar no restaurante dos Estados Unidos, como que é isso, né? E eu só não trabalhei no restaurante como era, assim, um restaurante brasileiro super conhecido e ele estava reformando o restaurante, ou seja, ia ficar maior. Clenice, eu comecei lá fazendo 8 pratos de comida, 8 bandejas. 3 meses depois tinham 25 só quente, mais 25 fria. E trabalhava eu e mais uma moça na cozinha. E daí eu compreendi, eles são cariocas, a família Souza, né? Por que eles tinham negócio e por que eles expandiam o negócio dele? O inglês. Exatamente. Quem trabalhava para eles, justamente isso que você acabou de falar, não falava inglês. Eu era a única cozinheira que falava inglês. Quer dizer, só tinha de cozinheira, mas eu era a única funcionária que falava inglês. Era engraçado que quando o menino lá da porta tinha algum cliente que não era americano, não era brasileiro, precisava comprar alguma coisa, ele me chamava lá na cozinha para ajudar ele. Na padaria, né, que era onde eu caixa. Isso, não que eu falo inglês fluente, ou que na época também eu não falava como eu falo hoje, mas o que eu quero dizer é que faz muita diferença. Você se defendia. Me defendi, obviamente. Se defender. E outra coisa engraçada é meu marido, né? Que ele sempre fala, nossa, aquela cara de mexicano que ele tem, né? Ele falava que ele chegava o guarda parava ele. Aí ele, lá vem o guarda, né? Aí o guarda, ele abaixava o vidro e falava inglês, né? Do guarda. Yes, sir, what is wrong? Começava a falar com ele e o guarda via que ele falava inglês, já era um pouco mais respeitado, embora ele tenha aquela cara. Meu marido tem muito cara de latino, né? Parece muito brasileiro, assim, né? Aí ele mostrava carteira de motorista e tal. Isso também faz muita diferença, porque as pessoas julgam muito e você falar inglês com alguém, no médico, eu posso, não vai faltar dedo se eu contar para você quantas vezes eu fui ao médico, levar senhoras, pessoas, para dar vacina no filho, porque não falava inglês. Pois é, exatamente. Ajudar a tirar a carteira de motorista, como você falou aí. Exatamente. Então, assim, é muito importante. Não falando é um analfabeto em inglês, entendeu? Um advogado chegar nos Estados Unidos, um médico chegar aqui, é muito triste. E ver as pessoas fazendo faxina, fazendo um trabalho tão difícil, tão diferente da área dele, porque não fala a língua. Eu atendi uma advogada, dirigindo Uber, uma advogada que foi bem importante aqui no Brasil, ela dizia, porque eu não falo inglês. Falei, então aprenda. Mas não entra na minha cabeça. Entra. Entra. Sabe que eu tenho aqui uma coisa importante para falar, porque sobre isso, que assim, no LinkedIn tem uma mulher chamada Marcela Janja, Janja, não sei, Jaja, o nome dela. Essa mulher é muda não, é surda. Ela não é muda, ela é surda. Ela aprendeu a falar inglês por labial. Ela sabia ler e escrever, mas não sabia falar. Ela, sendo surda, aprendeu a falar inglês, porque ela é falante, é surda falante. Você sabe que existe surda. Eu conheço algumas, minha irmã estava me falando sobre isso.
Então, ela aprendeu a falar inglês sendo surda, gente. Então para mim, Desculpa, assim, desculpa, cadê a desculpa dessa mulher? esse é o maior exemplo. Então, qualquer um pode aprender, é só querer, determinar, sentar a bunda. Como É você sabe, TBC, sabe? Já ouviu falar do deve TBC? Tempo de bunda na cadeira. de bunda na cadeira. É isso é importante, o tempo de Método bunda na TBC, cadeira. tempo de bunda na cadeira. Então, Eu não sei, eu já te contei isso, né? Eu botei na minha cabeça, assim, ó, de 2022 para 2023, eu falei pro meu marido, eu falei, não vai passar mais um ano nesse país que eu não entenda completamente o inglês. Aí o Ed falou, você já fala inglês? O que você tá falando? Eu falei, me matriculei na faculdade, comecei do zero de novo, me matriculei na faculdade, fui aprovada na faculdade de Brigham Young, que é a maior universidade religiosa dos Estados Unidos, e eu vou voltar para minha área com um diploma dos Estados Unidos. olha E aí. o Ed falou, você tá muito determinada. Eu fico aqui no meu computador, faço as minhas lições, fui aprovada com A, tanto na religiosa quanto na específica, né? E o Edson falou, nossa, o que aconteceu com você? Eu falei, eu botei na minha cabeça que eu vou ser uma brasileira, contribui pro americano. É isso Ah, aí. mas a gente já contribui, a gente tem business, a gente é... Eu falei, não importa, eu quero ser uma funcionária de um departamento, eu quero ajudar, mesmo, nem que eu ajude pessoas que vão lá, por exemplo, no departamento de drive license, que vai tirar a carta, e não fala inglês, não fala inglês, aí eu posso ajudar essa pessoa em espanhol e em português, mas eu vou ser uma brasileira que vai contribuir para o americano. É aí, porque as pessoas vão, geralmente, como diz o nosso amigo Marcos Jacob, né? Tem o imigrante Cabral e o outro, como é que é o nome? É o Cabral e o... Gente, sumiu aqui agora. Ele fala dois desbravadores, e o melhor é aquele Colombo. O Colombo é isso o mesmo, imigrante Colombo e o imigrante Cabral. O imigrante Cabral. Colombo vem para ficar, para contribuir, para criar um negócio. Cabral é O Cabral vem para dilapidar, só quer levar, entendeu? Então, assim, Então, eu não vejo, eu vou ter um comentário, eu não faço crítica direta à situação da pessoa, mas eu faço uma crítica não, intelectual. A crítica é intelectual. mas isso aqui não é uma crítica, digamos, se alguém quiser levar como crítica, não é uma crítica negativa, muito pelo contrário. O que a gente está dizendo aqui para a pessoa que está aí, que fala, ai, caramba, deixa eu desligar esse trem, tirar, peraí, tá ruim, ficou ruim sem essa Não, luz? tá ótimo, tá ótimo. Tirar isso daí daqui, porque não está funcionando. Isso aqui não é uma crítica. A gente não está aqui para apontar dedo e criticar. A gente está aqui para ajudar. A minha função como psicóloga sempre foi ajudar as pessoas. Então, não estou aqui para apontar dedos, mas eu acredito assim que se você mora no país, eu fui para os Estados Unidos, estive aí, não domino a língua, me defendi o tempo todo, falando portunhol, inglês, uma palavra que eu tô ali, entendendo, né, pessoal? E aí, você entendeu? Eu falei, entendi tudo. Alguém matou alguém, quem morreu, não sei. Não, mas eu entendi o contexto, isso é muito importante. Sim, Olha, a entendi minha o irmã esteve contexto. aqui, ficou uma semana comigo. A minha irmã estuda inglês já há bastante tempo, né? Sua E eu irmã já percebi o foi embora? progresso dela. Sua Ela irmã foi já foi? ontem. Ah, é? Ela foi bem cedinho. E eu vi o progresso dela. A minha vizinha veio aqui, né? Porque eu fiz a cirurgia, e minha vizinha veio aqui ficar comigo, conversar. E a minha irmã ficou batendo papo com ela, e eu percebi. A minha irmã já é uma que, né? Já sempre se defendia, mas agora ela está falando mesmo. Falando, entendendo, compreendendo, até faz piada. Eu falo, nossa, Já fez um faz até excelente piada. progresso. Faz até piada. Já conhece até os ditados. Já conhece, então, ou seja, já fez um excelente progresso. Mas para mim é claro isso, Daniela. Se eu um dia decidir morar em um país, eu vou aprender a língua desse país, entendeu? Mesmo morando, eu acho que inglês é uma língua obrigatória praticamente, entendeu? É igual a gente tem que pensar assim: se eu estou no Brasil e eu vou participar de um concurso público, eu não tenho que dominar o português, a gramática, porque eles vão exigir que eu tenha conhecimento. Então, se eu vou para um outro país, como nós que migramos para cá, o meu marido não falava inglês. O Edson, eu nunca precisei ir com ele num trabalho dele para poder ajudar ele a falar inglês. Lá se vira. Ele se vira completamente. E hoje ele fala muito melhor. Muito melhor. Ele vive, né? Porque ele convive com o americano muito mais do que eu. Porque ele está trabalhando o tempo todo e falando inglês. Nessa minha experiência com o meu curso, tem pessoas de vários países e pessoas de vários backgrounds também, de diversos backgrounds. Tem uma senhora da Europa que ela fala assim: eu não falo inglês, mas como é uma faculdade religiosa, né? A gente fala assim, mas com a ajuda do Senhor, nós podemos conseguir tudo que a gente quer. E ela está na mesma fase que eu agora, mas ela vai fazer, se não me engano, administração hospitalar. E ela conseguiu passar pelos processos. Então eu vejo uma pessoa que falava uma língua tão difícil que é o alemão. Vim para os Estados Unidos, né? Acho que ela casou com a americana, não tenho certeza, mas
mas ela precisa, ela tem diploma lá no país dela, ela era uma professora lá. Então aqui ela falou, eu vou, com a ajuda de Deus, eu posso tudo que eu quero. E eu digo até mais, assim, Deus sempre vai querer nos ajudar, mas a gente tem que ter o nosso próprio esforço. Se a gente não se esforçar, olha, se eu ficar deitada na cama, como que Deus vai me ajudar a falar inglês? Sim, Se eu me condicionar a ganhar dinheiro com o meu trabalho, seja faxina, seja construção, pintura, não importa. Isso vai me trazer dinheiro, mas isso não vai me trazer conhecimento. Exatamente. E tem uma coisa também, Daniela, que eu quero que você fale um pouquinho, é sobre a sua história da cozinha, né? Da cozinha terapêutica. Eu como sou muito Legal, comunicativa. porque, só te falar uma coisinha aqui rapidinho, assim, ontem fui num quiroprata, eu fiz algum Delícia. errado aqui, tava meio troncha aqui, eu falei, deixa eu ir logo resolver isso antes que piore. Aí fui lá, e aí ele falou que ele tinha tido depressão, que tava mal, sabe quando a gente é psicólogo, já começa a fazer ali uma consulta básica, né? Não adianta, né? Onde você encosta, já vira uma consulta grátis. Já viram? Aí falando que ele teve depressão, que não sei o quê, que ele não via muito sentido na vida. Então, esse cara tem 2 filhas, tem neto. A única coisa que dava um pouco de sentido na vida dele era o trabalho. E aí eu falei para ele, vou te contar um segredo. Ele, qual é? Falei, qual o sentido da vida para você? Eu falei, não tem nenhum. Aí ele ficou me olhando assim. Eu falei, não tem não. O sentido da vida, a gente tem que acordar todo dia de manhã e dar um sentido para esse dia que está amanhecendo, né? Porque o sentido da vida só é possível ter sentido na vida quando você aprecia as coisas mais simples da vida. E quando a gente não consegue apreciar as coisas simples da vida, a gente não consegue dar sentido à vida. Porque o sentido é isso. De acordo de manhã com o galo do vizinho, que não é meu, tá? Batendo na porta aqui comigo. Pip, 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 pedindo comida. Eu vou dizer assim, eu nunca vou esquecer que você veio aqui para conhecer os Estados Unidos e você fala que quando você viu as montanhas, você chorou. Você veio numa época muito Foi linda o que é o... lugar que me fez chorar, foi Utah. Foi o único lugar que eu me emocionei assim profundamente. E assim, você falou do seu quiroprata, quando a gente acorda, o sol já está lá. Quando a gente vai dormir, o sol já está em outro lugar e a lua está aqui pra gente. Nós não temos controle sobre isso. Deus dá isso pra gente de graça. É a graça. Agora, o que que eu, de graça, com a graça, vou dar pra minha vida? Isso que você falou. Acordar e fazer um dia ser melhor. Isso que me ajudou com a minha depressão. Isso também me ajuda, como você falou da cozinha. Eu sempre observei muito minha mãe cozinhando, minhas tias, as reuniões de família, que eram sempre maravilhosas. Pois é. E Então, a é por gente isso sempre... que eu estou querendo que você fale da cozinha, porque a cozinha é disso. Tem mulheres que odeiam. Meu Deus, se quiser ofender, eu tenho uma amiga que ela fala assim: não sei cozinhar e tenho raiva de quem quer me ensinar. Aí, essa é uma pessoa que ela pode, não quer dizer que ela seja, mas ela pode descambar numa depressão. Porque cozinhar é uma coisa, é um ato de amor. Um ato de amor, com certeza. De amor, né? De amor próprio. Eu... De amor próprio, quando você se designa a fazer uma comida gostosa e bonita só para você, significa que você se ama. Você faz um prato e arruma bonitinho, fala assim: nossa, ninguém tá vendo. É aquela história que ninguém tá vendo, mas você tá vendo. Exatamente, isso daí é incrível. E muito incrível o que você falou, e isso é uma coisa que, nesses dias que a minha mãe ficou aqui, foi excelente também. A gente teve várias conversas, né? E um dia que eu não estava muito bem, ela falou: o que você quer fazer? Eu falei: o que você quer que eu faça? Eu falei: faz uma torta de milho. Meu, ela não fez uma torta de milho, ela fez uma torta de milho igual a que a minha mãe fazia, muito bonita, gostosa. A gente comeu e falou: que coisa maravilhosa. Isso é um ato de amor. Sim. Mas ela, a minha irmã, nós somos diferentes, né? Eu sei cozinhar para muitas pessoas e fica excelente, e ela também, mas ela consegue fazer doces muito bons e também de forma excelente, né? Então a gente tem essa pouquinho de diferença entre uma e outra. Mas falando sobre a cozinha, né? Falando dessa diferença, eu fiquei observando muito a minha mãe cozinhar durante toda a minha vida, né? E minhas tias, as reuniões de família e tal. E eu sempre tive a compulsão alimentar. Eu depois de muito tempo descobri o que era, né? Qual o nome disso. Mas eu sempre comi muito, eu tive gostava muito de carboidrato, especialmente, até hoje, né? Então, o carboidrato, como a gente já conversou, é uma droga, né? Uhum. Ele, assim como o açúcar, ele é muito agressivo e se torna uma droga no corpo, né? Que a pessoa não consegue viver sem, é incrível isso. A Sheila me explicou claramente muito bem. Então... Eu sou especialista na clínica da compulsão, né? Então, é aquilo que eu te contei uma vez, né? Uma vez eu fui na casa de um atendimento de emergência num adolescente, e a mãe queria expulsar de casa, só que ela era desse tamanho. Obesa, né? Obesa. Então, assim, eu Obesa falei: mórbida, né? Como a gente como é que chama. você pode expulsar seu filho? Quem vai te expulsar quando você não conseguir parar de comer? Foi forte isso que você disse para ela, e também eu penso nisso sempre, né? Então, o que eu quero fazer, né? Eu comecei a observar que eu perco muito tempo no Instagram olhando coisas de cozinha, porque me chama atenção, porque é o meu
é o meu, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, é a minha thing, é a minha coisa. Então, eu fico olhando pessoas cozinhando. Mas eu também comecei a ver que tem muita coisas que não me interessa, mas que tem muitos likes, muitos reviews, que são pessoas fazendo coisas aleatoriamente, danças, música e tal. E eu fiquei pensando que tem muito pouco na internet, são pessoas como a Rita Lobo, por exemplo, que fez coisas como cozinha, não terapêutica, mas fala da beleza da cozinha, ou a comida faz bem. E a Rita Lobo, obviamente, ela é uma apresentadora muito reconhecida e tal. Não que eu tenha esse objetivo, mas eu me espelho muito nela, no que ela faz, e gosto muito do canal dela. Então eu comecei a perceber que que não tem muito conversas sobre comida, mas qual o benefício da comida e como você se relaciona com a comida. Então, o que a gente conversou até sobre isso, eu também conversei com algumas pessoas, que o fato de eu ter a compulsão e eu entrando de frente com o alimento, isso vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas. Então, eu criei... Para de demonizar a comida, né? Para de demonizar a comida e para de ficar criando regras em volta disso. Né? Eu estou arrumando meu Instagram, né? Tem uma profissional de marketing, que é a Bianca, que ela está me ajudando com isso, a formar o meu Instagram para ser um canal específico para esse tipo, as conversas com relação à comida, né? Chama Sabores e Conversas, o canal que eu vou montar. E vai ficar bem... A intenção eu vou fazer um pão e explicar, obviamente, falar sobre o pão, ou como eu via minha mãe fazendo aquilo, o que aquilo me trazia, a lembrança que isso me traz. Mas também... Afetos, né? Exato, o sentimento que me traz aquilo e tal. Porém, eu não preciso me comer uma bandeja de pão para ser uma pessoa... Você pode rememorar, trazer de volta aquela memória. E quando você conversa sobre a memória, isso é muito importante, Daniela, porque quando você conversa sobre aqueles cheiros, aquilo te remete, você está trabalhando isso na tua cabeça de uma forma que você não precisa comer a bandeja inteira. Exato. E como assim, e como a gente que mora aqui fora do país, mora fora do nosso país, é tão assim, fui no restaurante brasileiro, fui na casa de fulano de tal, ela fez uma coisa que, olha, eu adoro abóbora com quiabo, abóbora madura com quiabo. Eu não sei fazer, mas, quer dizer, eu não sei fazer igual a minha mãe, né? Quando a minha mãe tá aqui, é duas coisas que ela peça para fazer, a abóbora com quiabo e o frango com polenta. Sim. São coisas que a gente tem muita memória com isso e tal. Então... Não é que você não saiba fazer, é que você quer comer aquele temperinho da mamãe. Exato, igual minha irmã fez a torta. E ela sabe que eu estava de cama, eu estava me recuperando. E ela fez uma coisa que ela sabe que a gente ia ter uma conexão com a nossa mãe, com a nossa família, que nem podia estar aqui com a gente, né? E foi excelente. Agora, ela foi embora, eu falei, escuta, como que você fez? Você usou só fubá, colocou farinha, como que você fez? Estava muito bom, né? Aí ela me deu lá a receita e tal. E eu falei, eu vou fazer essa receita. Na verdade, o melhor ingrediente era o amor, né? Obviamente. Foram dias ótimos. Esse carinho, vou fazer um prato que é nosso, que tem a ver com Exato. A gente. E foi muito, muito legal ter ela aqui comigo essa semana na cirurgia, porque eu estava assustada e tal. Era fisioterapia, entende bem do assunto. Falei, não, se você puder vir, por favor. Aí a gente fez um acordinho. Ela falou com meu cunhado, falou, eu vou ficar uns dias ajudando minha irmã. No fim, deu tudo certo. E essa interação, Clenice, do canal que eu quero montar, eu não quero montar de qualquer jeito. Eu quero fazer direitinho, porque eu sei que isso vai ajudar não só a mim, outras pessoas que também têm compulsão. E a compulsão, até para quem está assistindo o podcast aí da Clenice, né, que entenda que ela não tem cura. A compulsão, cada hora está num canto, você cura o alimento, você resolve o alimento que não cura. Aí a compulsão vai para outro canto, e vai para outro canto. E aí você tem que saber se lidar com isso, porque se ela vai para um lugar onde não tem volta, como a bebida, por exemplo... Tem drogas, etc., né? Aí você tem um problema muito, muito difícil para voltar ao caminho. A obesidade é o último passo para ir para drogas e bebidas. Sim. Porque daqui a pouco, o carboidrato não está mais resolvendo. Não resolve mais, você vai querer outras coisas. Senão... Aí você vai querer drogas mais pesadas. E aí eu tomei uma bronca da minha irmã por conta de algumas coisas aqui que ela viu. Ela falou, você está se medicando demais sem precisar do médico. Presta atenção nisso, você está tomando muito remédio para dor. É isso aí que você falou, é outra coisa séria, né? Que é a automedicação e a dependência de remédio. Essa é a pior de todas, tá? Eu sou especialista na clínica da compulsão e te digo que não tem nenhuma droga pior do que o remédio, porque é o doutor que passou, entendeu? Foi o doutor que passou. Então, assim, a quantidade... E a gente acha que nós, compulsivos, né? A gente acha desculpa específica para tudo. Não, mas esse remédio foi o médico que me deu. Eu tenho que tomar. E no Brasil, eu não tomo remédio. Não, ou então na internet. Diferente nos Estados Unidos, aqui você não compra uma aspirina sem precisar de receita. No Brasil, você consegue remédio muito fácil. Sim. Remédio como, por exemplo,
um relaxante muscular que até me arrependi. Hoje eu penso, falando, para que fiz isso? Eu pedi para algumas pessoas trazer para mim, porque é muito difícil conseguir aqui. O médico só passa em casos extremos, tipo assim, não vou te dar extrema unção, vou te dar o Soma, que é o Carisopradol, né? Mas é um remédio que é um relaxante muscular muito forte. E eu não entendo como no Brasil vende esse remédio em qualquer farmácia. Qualquer farmácia, mas é assim. Então, E assim, aí eu fico pensando, aí depois hoje, depois dessa bronca que eu tomei da minha irmã, eu falei, não dá para ficar, porque daqui a pouco eu saio do remédio e vou para outro canto. sim, sim. A compulsão, ela tem que ser tratada. Compulsão sempre encontrará os seus caminhos. Então, isso que você está falando é importante, que o caminho seja um caminho bom, né? Então, assim, você pode direcionar essa compulsão para uma coisa mais saudável, né? Para ler, para fazer curso, para fazer atividade É o que física. minha irmã pega no meu pé, fazer uma atividade física Fazer, constante, porque na hora fazer que você começar a criar prazer com a atividade física, vai ser a mesma coisa que você tem hoje com a comida, entendeu? Então, é trocar uma compulsão por uma mais saudável, né? Já que a compulsão não tem cura, o conselho é procure direcionar para algo que seja bom e para você. procurar sério, né? Procurar de maneira médica mesmo, Médica, sem cirúrgica. Porque é, fala, vamos fazer uma coisa assim, vamos pro. Ah, você gosta, no meu caso, vamos fazer então um canal onde você vai se entender e se emocionar com a comida diferente de você comer entupir. Porque senão daqui a pouco for uma segunda bariátrica. E não tô falando, eu tô falando sério. E eu tô falando, eu já recuperei peso. Eu tinha fui pra mesa com 144 e alguma coisa, eu cheguei a 75 quilos. e Quando eu agora tava tá na. com quantos? Eu tô com 90. Pois é. Então, Eu engordei pra caramba. se Na você minha não opinião, começar esse diálogo com a comida, a chance, né? e eu assumo aqui publicamente que a compulsão não tem cura e um compulsivo, ele sempre vai achar o seu caminho. E como você falou, a compulsão sempre acha o seu caminho. Encontre o caminho positivo. Eu não tenho nenhum problema em falar isso. Eu já tive. Hoje, por causa da terapia, eu não sinto nenhum problema em. Porque às vezes a pessoa que é gordinha, eu quero falar. Não sei o quê. Eu falo, olha, aquela abertamente, se eu não tomar cuidado, a coisa desanda mesmo. Eu nunca vou esquecer que a Sheila me disse que ela estava num barzinho. Isso, eu estava fazendo terapia para poder ir para cirurgia. E ela disse que ela estava num barzinho com algumas pessoas e uma moça tinha feito cirurgia bariátrica já há algum tempo. E daí eles pediram uma pizza. E aí a moça foi. Aí todo mundo comeu assim, sua pizza tal, e ficou, tipo, 4 pedaços sobrando. Aí ali na conversa, o pessoal conversando, a moça, assim, sem perceber, ela foi comendo. Quando percebeu, ela comeu todos os que tinha faltado. Ela tinha feito bariátrica, não fazia tanto tempo, mas já tinha algum tempo. Ela passou mal ali no bar, teve como se fosse engasgou, né? A gente tem outro nome para isso. Mas ela teve um engasgo, chamaram o pessoal lá para reavivar, não sei o que, chamaram o SAMU e ela morreu no hospital. Então eu tenho exemplo na minha família de uma tia muito querida que faleceu também por engasgo. Né? Não, ela teve um problema no coração, mas tudo começou por um engasgo. E a compulsão é isso, ela leva à morte, assim como a droga leva à morte, assim como outras coisas levam à morte. A pessoa não percebe a compulsão. Sem dúvida nenhuma. Mas então, opa, cadê você? Sumiu? Tô te vendo? Tô aqui. Cadê? Sumiu. Eu cliquei aqui sem querer alguma coisa. Mas vamos voltar, Daniela, aqui, né? Porque, assim, o que é que você está fazendo hoje na tua vida que está fazendo diferença, que é colocando hoje a tua empresa no divã, né? E o que é colocar a empresa no divã? É trazer todas essas emoções, a compulsão, né? E a Daniela chegou, assim, bem compulsiva, já querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Calma, Daniela, respira. E porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Eu quero porque eu quero. E fazer a Daniela esperar um pouquinho foi difícil, né, Daniela? Lembra no início? Difícil. Foi, cara. Porque a compulsão, como ela falou aqui, vai para tudo que a gente faz. Se na época que ela chegou aqui para mim, ela chegou com a compulsão para um outro negócio que tinha que ser feito assim, 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 aquela correria. Calma, respira. Vamos respirar. Vamos respirar um pouquinho. Então, trazendo toda essa emoção da compulsão dela para cada coisa que ela fazia, né? Então, hoje essa consciência toda que já vem lá do outro trabalho feito com a Shirley e aqui trazendo essa compulsão para os negócios que ela estava fazendo na época, para o negócio que ela retomou a fazer. Então, a grande lição de trazer esse negócio novo para o divã foi como é que você vai fazer esse negócio para não repetir os mesmos erros. E as cascas de bananas, elas estão sempre disponíveis, não é, Dani? As cascas de bananas, elas estão Cada centímetro. em qualquer lugar do planeta. Não pense que é porque você saiu, mudou de país, que isso é que é uma coisa interessante de se falar. A pessoa leva para qualquer país que for o seu padrãozinho familiar. E qualquer problema. Se a pessoa está fugindo de alguma coisa, a coisinha vai atrás, assim, ó. Vai atrás, exato, vai atrás. Então, assim, você trouxe de volta esse novo negócio, mas agora com uma perspectiva que esse negócio está deitado no divã.
Divan aqui, sendo analisado semanalmente. E olha, gente, são 2 anos que eu faço sessão com a Clenice e falo, não quero largar. Ela não vai me dar alta, que eu vou ficar forever aqui com ela. De vez em quando eu dou alta para uns aqui, né? Você sabe, né? Não, mas eu não quero alta, não. Quero ficar. Mas assim, eu queria, Daniela, que você falasse aqui, assim, pelo menos assim, uns três sinais, né, que você poderia dar para as pessoas quando é que a empresa delas precisam ir para o divã, na sua visão. Assim, olhando para os seus erros do passado, quais seriam assim, os três sinais que você diria para a pessoa, se a tua empresa, ou você enquanto empresário, está passando por isso, 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 quais seriam esses três sinais que você diria para as pessoas que elas precisam colocar a empresa delas no divã? Então, quando a pessoa percebe que não, as coisas não estão indo para o caminho que deve ir, eu acho que ouvir é importante. Ouvir a família, ouvir os funcionários, ouvir outras pessoas da área que às vezes correlatam com você. Ouve, para de falar, fecha a boquinha, põe um esparadrapo e começa a ouvir. Isso é a primeira coisa. E depois, a segunda coisa, além de ouvir, comece a observar se você está sendo muito arrogante naquilo que você desenvolve, né? Eu acho que isso, arrogância, ela não vai te levar a lugar nenhum, ela vai te levar só para o buraco, né? A pessoa muito arrogante, ela não desenvolve, ela para. Ela pensa que ela desenvolve, mas ela para. E quando o divã, você vai para o divã o dia que você, assim, claramente é o dia que você começa a deturpar os seus princípios iniciais, como a honestidade ou qualquer outro tipo de princípio moral que você parou de seguir. Olha, leva pro divã, porque é aí que você vai errar. Então, muitas pessoas, né, infelizmente não ouvem nenhum desses sinais e acaba indo pro buraco para buscar o psicólogo, né? Se eu tivesse tido uma Clenice em 2012, certamente a Náutica Log era a empresa mais conhecida do Brasil, porque eu já tinha abraçado todo o meu business. Eu tinha negócio no partnership com a Log Partners, que era a maior agência de agentes de cargas do mundo. Então, eles se correlatam ali. Eu já tinha ido para 3 convenções com eles na Europa, indo até 2012, né? Então, a minha vaidade, o meu egoísmo me fez perder negócios com os meus parceiros, com os meus clientes. Eu deixei de desenvolver muita coisa, passei por coisas na minha vida pessoal que eu não precisava. Ganhei a obesidade, ganhei a cirurgia bariátrica, que não é fácil, é uma coisa muito difícil. Cirurgia bariátrica é uma coisa muito complicada. Então, eu ganhei algumas coisas, ganhei depressão, perdi amizades, perdi muitas coisas importantes, perdi a confiança no mercado. Falando isso emocionado. Sim, mas é importante, né? Porque você hoje reconhece isso e eu acho que isso é a melhor coisa, né, Daniela? Porque no auge da arrogância, o empresário às vezes não se dá conta, acha que sabe tudo, que pode tudo, né? E não E se aí dá que ele perde. E aí que se ele não tem uma diretriz, se ele para de ouvir, né? Aí acaba tudo. Então, assim, a Náutica foi uma empresa de 2009, aliás, de 2008 até 2012, muito bem consolidada. Foi pouco tempo, né? Uhum. Depois disso, eu desfiz a minha sociedade, continuei com o business aí mais 1 ano e meio, 2, e aí não deu mais certo, tava só perdendo dinheiro, tava dando tudo errado. E aí eu fechei, com muita dor no coração, porque é um filho. A Náutica era meu filho. Todo mundo fala isso do seu negócio, né? Empresa é um filho, né? E eu aí fui trabalhar Mas de é funcionária para um uma parceira. filho que de repente você deixou morrer, né? Exato. E aí eu fui trabalhar de funcionária para uma parceira, que é a Renata, que é uma empresa extremamente consolidada. Daí ela falou, Daniela, você vai coordenar esses embarques aqui, que era o bebê da empresa, que era o filho dela, né? E aí eu fiquei cuidando dos embarques daquela empresa. Na época, essa empresa estava explorando os pré-sal no Brasil, tanto no Rio quanto em Santos. E era assim, nossa, embarque todo dia, frenético. Ela falou, fica da tua mão que eu sei que você dá conta. Só que aí eu tava muito bem na empresa, tava dando tudo certo, e meu marido ficou no meu pé, vamos embora para os Estados Unidos, vamos embora para os Estados Unidos, vamos embora. Eu falei, você tá louco? Eu tô indo numa empresa, acabei de começar a trabalhar, fazia 1 ano e pouco que eu tava lá. E ele disse, não, porque aqui não tá dando certo pra gente, tá muito difícil, eu não tô conseguindo voltar pro mercado. Ele já trabalhava na área de inspeção. E aí eu falei, não sei, não quero, não queria, fiquei batendo o pé que não queria vir. É Bisabela, que a gente vai fazer com ela? Coitadinha, tem só 5 anos. Não, vamos, agora é o momento, ela vai aprender. Aí eu fui pedir a conta. Aí veio outra, Renata, eu vou embora, vou para os Estados Unidos. Aí ela, não, você não pode fazer isso, agora que você tá coordenando os embarques, tá indo tudo bem. Eu falei, não, você vai encontrar outro bom coordenador. E daí eu saí da empresa, né, vim para os Estados Unidos e comecei aqui. Não, meu marido, por conta do meu problema de saúde, por conta de tanta coisa, ele falou, você agora vai ser dona de e eu vou trabalhar e você vai ser uma coisa que você nunca foi, que é dona de casa. Não deu 3 meses, eu já estava trabalhando numa empresa de logística também,
lá Porque em não tem Miami. jeito, né? Você é empresário. Você não consegue mudar. Aí eu falei, não sei se é dona de casa, tá doido? Aí a Isabela ia pra escola, enquanto ela ficava na escola, ia trabalhar lá com o Celso, na empresa dele, também era um parceiro meu. E aí o Edson conseguiu um emprego em Jacksonville, na área dele. Eu falei, ai, saco, mudar de novo, né? Daqui a pouco estava você no restaurante. Aí já estava eu lá em Jacksonville, no restaurante, trabalhando a panela. Ele falou, você é doido, você não consegue ficar em casa. Você não consegue ser dona de casa, Amélia? Eu falei, não, não consigo. Não tem jeito, porque E você tem esse poder, tem esse conhecimento, e o importante não é você ficar em casa, é equilibrar, né? É é, equilibrar a sua vida, que hoje você consegue equilibrar de trabalhar dentro de casa, home Mas office. sabe, Clenice, de todas as funções que eu já fiz na vida, eu vou te falar, trabalhar no restaurante foi melhor. Ah, é? Olha, eu já fui empresário, já ganhei dinheiro, já viajei, já fiz 300 mil coisas. Trabalhar no restaurante foi o que me deu mais prazer, por causa da compulsão. Você tá ali perto do seu negocinho, né? Não é verdade? Você tá ali perto dessa coisinha. E eu lá, Gente, mas eu tô amava aqui. cozinhar, eu Aham. amava, era meu melhor negócio. E aí viemos para Utah, e o Edson tá na área dele, tá excelente, tá tudo bem com construção. É cansativo para ele, tem tudo isso, mas aí eu me meti com o negócio de imóveis, que também foi muito bom, que eu ainda não vou parar, que a gente continua fazendo, né? Compra um Sim. terreno aqui, vende, compra outro ali, vende, né? Ainda tem alguns para vender, a gente ainda tá, na nossa primeira fase, ainda tem 2 ou 3 para vender. Mas a gente tá, vamos dizer assim, eu não quero parar esse negócio de construir de imóveis, Ah, mas você não vai ver uma oportunidade de deixar ela embora assim à toa, né? de forma alguma, mas eu quero, como eu disse, estou estudando, eu vou me formar na faculdade aqui, vou ter meu diploma e vou ser um imigrante funcional. Olha aí, que legal, ó. Imigrante funcional, que O que interessante. é o imigrante funcional? É o imigrante que não dá trabalho para o governo, é o imigrante que colabora com o governo, é o imigrante que colabora para o sistema, né? Sim. Esse tipo, porque eu sei que eu vou conseguir, eu vou poder participar de um concurso, ou seja lá o que for, eu vou trabalhar no departamento do governo. Com o meu português e com o meu espanhol, eu posso ajudar outras pessoas também, que vêm ali, vêm conversar. Olha, eu preciso tirar carteira. Ah, eu preciso, ou departamento médico, vou passar no ginecologista, não sei falar inglês. Aí lá vou eu, Maravilha. Perfeito. Olha aí, mas quero ser um imigrante funcional. eu gostei dessa, imigrante funcional, olha. Já tem um produto aí, ó, imigrante funcional. Já pode colocar na sua carteirinha aí para começar a fazer o serviço de imigrante funcional. É imigrante funcional, mas acho que você que vai ajudar esse povo aí, sabia? Vai ver que isso é tua missão. Nunca Não se sei, sabe. eu sou muito, como todo mundo sabe, eu sou muito de ajudar, querer ajudar, não sei o quê, Pois é. né? Não, Mas esse é pode isso. ser uma conversa, né, para você ter ali na cozinha sobre ser um imigrante funcional, entendeu? Então, assim, ontem eu estava estudando inglês aqui e eu peguei justamente um bolo de cenoura, uma receita de bolo de cenoura. Então, é muito legal, porque eu entendi a receita e eu entendi que as diferenças, né, De medida, as as diferenças diferenças de de medida. É muito... ingredientes, de medidas e como é que eles fazem, enquanto que a gente aqui joga chocolate por cima, eles jogam creme X no meio, vai recheado, né? Ah, o catupiry, né? Aqui É, o catupiry americano é o cream cheese. exato, É eu o achei nosso... interessante. Falei, tá vendo? Ó, entendi a receita. Então, acho que é por aí. Então, o brasileiro que quer ser um imigrante funcional pode começar aprendendo a receita, né? Para quem quer cozinhar. Mas tá aí uma ideia, ó. Você pode fazer as receitas também em inglês, traduzir umas receitas Ah, aí. sim, isso que é uma coisa que eu quero fazer no canal. Esse Tra- canal vai ser a minha terapia, minha segunda terapia. Sim, e É a vai minha ser terapia aquilo que eu vou terapêutico para fazer. os outros também. Uma sessão, cada prato, uma sessão terapêutica. Exato. Aí no final de semana eu vou fazer uma receita de alguma coisa, eu vou lá, gravo, depois eu vou lá, peço para a Bianca colocar no Instagram. Mas não vai ser uma coisa assim profissional. Quer dizer, eu quero que o Instagram seja bem feitinho, bem profissional, mas não é uma coisa que eu quero viver disso. Não, Mas é uma coisa que eu quero isso aí fazer está sendo mesmo tipo uma coisa mais de alternativo. alternativa, de prazer, algo que dá prazer, de um assunto que é muito bom para muita gente, né? Então você já viu aí, ó, você já lançou aqui um produto novo, que é o imigrante funcional. Eu acho que isso vai ser um produto seu, imigrante funcional. Ó. Vem aprender a fazer uma receita em inglês, vamos ler aqui a De receita. aprender, lógico. Clenice, no Brasil, minha irmã, eu vou te contar, essa você vai achar bem interessante. A minha irmã, minha mãe queria fazer alguma coisa para. Minha mãe sempre foi dessa, sabe? Ah, minha filha vai ajudar. Não, isso foi antes. Ela falava assim: eu preciso trabalhar para ajudar a renda da casa. Ela sempre fazia muitas coisas. Mas aqui ficou gravado, foi o bendito do sonho, né? Que não desistia na minha cidade. E aí minha irmã, assistindo TV, anotou a receita do sonho e deu para minha mãe. Minha mãe fez, ficou maravilhoso. E aí depois aí ela começou a vender na porta da escola. Ela saía de casa com uma bandeja, ia numa escola. Ela viu que deu certo, ela começou a atender 3 escolas, cada uma com um horário de saída diferente. Uma loucura. Ela acordava 4 da manhã para fazer sonho, bandejas, assim, e levava para vender. Eu vi isso na minha mãe, olha só. Aí passou os anos, ela começou a ser costureira, tal, uma função muito mais pesada para ela, inclusive, mas ela ficou costurando muito tempo. Aí veio minha irmã para fazer faculdade. Nossa família não tinha tanta condição, né? Aí minha mãe falou, deu a ideia para ela, por que você não faz chocolate para vender? Ela
nossa, aí era aquela coisa em casa, né? Chocolate dá muito trabalho, né? Então ela fazia chocolate e tal, tinha chocolate pra casa inteira. Eu vendia, ela vendia, minha mãe também vendia, as vizinhas vinham comprar. Então a gente pegou esse negócio da cozinha, né? De trabalhar assim. Eu peguei, né? Sim. Eu fiquei mais com isso, né? Então, eu acho que assim, quando você quer ajudar a renda da casa, você sabe, você vai buscar o que você sabe fazer de melhor. Não, quem sabe cozinhar, isso aí não tem nenhuma, assim, da minha família, minha mãe tinha um doce que a gente chama aqui no Brasil de ambrosia, Ai, que delícia, adoro. e lá no Uma Nordeste delícia. chamava de doce de calda, porque é só Hum, dois ingredientes, leite, não, três, leite, ovos e açúcar. Se quiser botar cravo e canela, ótimo. Minha mãe tem cortava gente que bota bastante canela. limão, então ficava um Hum, saborzinho maravilhoso. E aquilo ficava aqueles floquinhos amarelinhos hum. e aquele caldo, né? Então ela colocava num copinho americano com uma tampinha, porque tinha muita mosca, né? Nordeste, ela botava uma tampinha de papel. Eu tenho um som assim na mente do a pessoa furando o copinho com a colherinha para comer o doce. Ai, Então que delícia. aquele doce salvava sempre a família de qualquer perrengue financeiro. Então a cozinha, ela é realmente essa coisa rica que não só alimenta o nosso corpo, mas alimenta a alma também, né? Além de alimentar a alma, olha, eu costumo brincar. Falei, você já viu alguém comer chorando? Não, Comer triste? só Não, nunca. criança, só criança Então, quando quer comer. cozinhar resolve todos os problemas. Sim, Para todos. mim, mas não é assim, né? A gente Sim. sabe que tem que ter controle para não virar um problema igual virou o meu problema, né? Como virou para você. É, Mas o que virou ali naquele momento não foi a cozinha em si. O que virou foi o desequilíbrio que o teu negócio estava trazendo para sua vida. exato, exato. Então, assim, aí dali para diante eu já era obesa, mas dali para diante o negócio ficou muito pior. Além da obesidade, eu comecei a ter problema no coração, eu comecei a ter problema nas articulações. O meu problema da coluna hoje é por causa da obesidade muito forte que eu tinha. Então, quando você assume, Clenice, olha só, eu sou compulsivo. O que eu já sei o meu problema? Eu já me conheço. Então, eu vou identificar, olha, eu não posso comer um pote de chocolate porque eu vou passar mal. Vai me fazer mal, aquele monte de açúcar vai me fazer mal, porque eu já sei da compulsão. Agora, se eu comer 3 chocolatinhos, eu vou morrer. Exatamente, é isso aí, É diferente. equilíbrio. Então, quando a pessoa assume o que é, eu sou diabético, então a pessoa vai ter equilíbrio. Ah, eu tenho enxaqueca, então eu vou cuidar disso, Lógico. né? Então, nos conhecer, que vem muito da terapia, eu acho, olha, não fiquem uma vida inteira sem conhecer um psicólogo. Conheça antes dos Na 40, por favor. verdade, não fique uma vida inteira sem se autoconhecer. É. Mas Esse a terapia, é o ela caminho. é o caminho. Inclusive quando você é empresário, gente, não dá. Eu fico olhando para mim hoje, como que eu consegui ficar tanto tempo sem um mentor, alguém do meu lado? Se eu tivesse tido isso lá atrás, nada tinha acontecido. Exatamente, nada, sem dúvida nenhuma. Então, a terapia pro business, ela é essencial. É isso aí. Muito bem, Daniela, obrigada aí pelo seu recado. Vamos fazer essa mensagem chegar aí para o pessoal do seu Instagram. Vamos fazer chegar aqui no podcast da Clínica aqui, da empresa no Divã, porque a ideia é exatamente passar essa ideia de que tudo poderia ser bem mais fácil com ajuda do que sozinho, né? Com certeza. É bíblico, inclusive, né? Não é É bom que bíblico. seja só. Não, nossa, essa. E também, só colocando uma coisinha, uma pimentinha, diga com quem andas que eu te direi quem és. Então, eu Exatamente. quero andar com a minha psicóloga ali, ó, colada. Já tá vindo da minha casa, já é quase da família, já, gente. Já Muito conhece bem. até meus cachorros. Perfeito. Excelente.